Então, dando continuidade, nós convidamos agora, né, o nosso terceiro palestrante, Almir Lopes Amado Júnior. O Almir, ele é surdo-oralizado, pré-lingual, com perda neurosensorial bilateral profunda. Bacharel em Educação Física pela Faculdade Estácio de Sá, licenciatura em Educação Física no Centro Universitário Clarentiano. Especialista em Musculação e Condicionamento Físico pela Faculdade da Região Serrana, pós-graduando em Esporte Adaptado pela Faculdade Ourinhos de Ensino Superior, pós-graduando em Educação Especial com ênfase em Deficiência Intelectual, Física e Psicomotora pela Faculdade Ourinhos de Ensino Superior e atua como personal training e técnico esportivo na área de paradesporto. Seja muito bem-vindo, Almir. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença a todos. Eu sou muito honrado pelo convite à equipe SECOR, né, a equipe Necessidade Específica. E sou muito agradecido para mostrar um tema importante dessa mesa redonda, dessa palestra. E a gente vai falar um tema justamente isso, inclusão de estudantes surdo-usuário da tecnologia assistiva na educação à distância. Primeiro vou me apresentar, né? Sou Almir, sou surdo-oralizado, eu uso aparelho chama implante cocleares e sou moreno, cabelo grisalho, cavanhaque com bigode. Eu uso roupa social, tênis bege e a camisa rosa. E então a gente pode falar sobre mais a educação mesmo, à distância, especificamente sobre acessibilidade, tá? E eu acho interessante, vou adiantando algumas coisas, porque apresentaram a professora Eliana e a professora Eliane por excelente debate. Aí vai mostrando a minha trajetória junto com o slide, tá bom, gente? Então, o que é surdez, né? Então, a ideia é para vocês saberem o tipo, nível de surdez, né? Então, toda a capacidade, qualquer perda parcial e total da sua capacidade auditiva. Então, tem os seus níveis, pode passar. Aí tem os seus níveis, que tem leve, moderado, severo, profunda. Então, essa escala são decibéis, para você ter uma noção, como uma pessoa ouvinte, caso de vocês, a audição normal, você consegue perceber de 0 a 5 decibéis. Então, a minha perda é profunda. Então, meu está lá na frente, ali, ó, acima de 91 decibéis. Então, geralmente, quando acontece o som, que o avião, o trombone, sirene, né, o fogo de artifícios, são imperceptível, mas sem o aparelho, a gente consegue uma vibração, né, ou escutar bem pouquinho. Agora, como eu estou usando uma tecnologia auditiva, chama implante coclear, e a gente consegue identificar próximo à audição normal, mas não quer ser igual a vocês, entendeu? E aí a gente consegue mais próximo de leve, moderado, severo, alguns sons aproximam para poder identificar o som, né? Pode passar. E aí, esses tipos de surdez, ele está falando sobre 3 tipos. Então, condutiva, né? O que é isso? Qualquer tipo de obstrução ou uma perfuração de tímpano ou uma formação óssea. E aí, tem o segundo tipo, pode passar, que é a neurosensorial, que é qualquer coisa que acontece, os danos dentro da cóclea, pode ser células ciliadas e também nervo auditivo, é o meu caso. Então, eu tenho uma perda neurosensorial profunda, bilateral, porque eu uso os dois, ambos os ouvidos. E aí, é por isso que eu precisei, antes de ter implante coclear, eu usei o aparelho auditivo normal, 9 anos para cima.
antes de 9 anos, eu nasci, então eu perdi a audição 6 meses de vida. Eu praticamente foi antes da aquisição da fala, né? Então, a gente, lá na frente, vou falar o que que é. E justamente essa perda auditiva, que é neurosensorial, por causa do nervo auditivo. Então, o meu caso foi a medicação ototóxica, que é a medicação por causa da pneumonia repetitiva, né? Então, foi precisão de uma medicação muito forte e não passei a pneumonia, aí eu tomei mais remédio, mais forte ainda, aí afetou esses dois nervos auditivos, tá? E aí tem um terceiro tipo, que é missa. Então ocorre tão no um, tão no outro, essas combinações, tá bom? Pode passar. E aí, falei, tá, a minha foi antes da aquisição da fala, chama pré-lingual. Então, a minha perda neurosensorial pré-lingual. E também temos pós-lingual. Então, a pessoa já adquiriu a fala, já aprendeu a falar, e aí as pessoas perderam depois da aquisição da fala, da sua língua oficial do país, né, a língua portuguesa. Próximo. E aí a gente vai apresentar que é importante quais são as próteses auditivas, qual é a tecnologia auditiva que pode apresentar a vocês, né? E temos, primeiro, que é o aparelho auditivo, e eu usei muito a partir de 9 anos até 35 anos, e depois de 35 anos eu comecei a usar o implante coclear. Então foi todo o processo de adaptação, né, para você saber reconhecer qual é a diferença. Então, esse aparelho auditivo, ele amplifica o do som, tá? Próximo. Chegando no implante coclear, ele recebe o som elétricos, vai diretamente no nervo auditivo. Então, ele não amplifica, ele recebe. Então, aí o cérebro precisa de uma nova readaptação para começar tudo de novo, para reaprender novamente. Eles precisam fazer uma reabilitação auditiva, de terapias, né? E muito treinamento mesmo para aprender a ouvir os sons mais próximos ao ouvinte, né? E aí, porque o início, quando a gente faz uma ativação no implante coclear, ele dá um sentido de robótica, é um som robótica, né? Então, aos poucos, tem que fazer todo o tratamento de fonoterapia, né? Acompanhamento e outros profissionais. Pode passar. E também existe, também chama implante de contusão óssea. Então, lembra que o tipo de contusão, quando a pessoa tiver uma tímpano perfurada ou alguma coisa, uma formação do osso e tal, tem uma opção de fazer uma contusão que é óssea. Então, chama uma prótese, isso aí, ó, que a pessoa insere e recebe o som de vibração e converte, vai direto da cóclea, que é a célula ciliar já é preservada e vão receber essas informações, aí depois vai direto para o nervo auditivo. Então, existe esse tipo de prótese também, tá? Próximo. E achei muito interessante a fala da professora Eliane, né? Que é interessante a diversidade da surdez. O que acontece? A diversidade da surdez, existe uma personalização. É uma pessoa em identidade surda, né? Existe uma pessoa que, primeiro, que é o surdo sinalizado. Então, a pessoa que sinaliza, que aprendeu a primeira língua, que é de Libras. E a segunda língua é a língua escrita, né? Então, a gente fala o termo de surdo sinalizante, ok? Próximo. E aí, o surdo oralizado é o caso. Eu sou surdo oralizado porque eu uso uma tecnologia, mas existe também não usa tecnologia, mas utiliza a primeira língua
português oral e escrita, entendeu? E aí a pessoa faz a leitura labial, né? Mas utiliza uma tecnologia. Então acaba dando um termo de surdo oralizado. E também existe o termo surdo não oralizado. Então isso depende muito do perfil da identidade e também como considerado como uma pessoa deficiência, tá? Então é uma linguística que aí as pessoas vai dizer, eu sou surdo. Tem gente que não gosta de ser chamado surdo, mas tem gente que gosta de ser chamado deficiência auditiva, tá? Então é muito termos, só para você ter uma noção como você vai receber o perfil de cada surdo. Próximo. E aí temos exemplo, que é a professora Iriane, que era uma pessoa surda bilíngue, né, ou bimodal. Então, justamente, que transitam Libras e oral, tá? Isso é uma escolha, a pessoa que tem vontade de aprender, né, para poder ampliar a comunicação com as pessoas surdas, sinalizante, né? Surdo-sequeira, que a professora Eliane também falou, Eliana falou também sobre surdo-sequeira, acho muito interessante, muito legal. Eu não tive contato ainda os alunos surdo-sequeira ainda não, mas eu tenho muito contato surdo-sinalizante, surdo-oralizado. E então é isso, esses termos só para você familiarizar e como lidar com pessoa surda, tá? Pode passar. E aí que está uma pergunta interessante. Será que todo surdo usa Libras? Então, é uma pergunta que todo mundo tem que indagar várias formas de línguas. Então, por isso que nem todo surdo usa Libras. Eu, por exemplo, não sei Libras, tá? E eu me comunico oralmente mesmo, faço leitura labial. Eu ainda estou aprendendo Libras, tá? Pode passar. Então, a gente vai falar sobre a educação do surdo oralizado, tendo da educação à distância e também ensino regular, tá? Mas a gente vai falar mais de educação à distância, tá? Igual é o cenário atual. Então, geralmente, a gente tem uma lei número 14.191, 2021, que alterou essa lei LDB, né, por causa na modalidade de educação bilíngue de surdos, porque ele é mais focado, que é o foco de Libras, né? São dois perfis, surdos bilíngues e surdos sinalizantes, ok? Pode passar. E também mostra, tem um parágrafo lá, mostra que também tem opção de o aluno surdo oralizado pode aprender sem uso de Libras. Por quê? Porque tem uma modalidade, chama educação especial. Então, isso é importante, porque isso é um nosso direito, né? Para que isso possa, todos institucionais, todos possam oferecer o recurso. Quais são os recursos? Materiais, conteúdos, provas e ambientes adaptados. Pode passar. E aí é interessante. Por exemplo, as barreiras nós encontramos, quais são? Principalmente a educação à distância para surdo-oralizados. Eu, por exemplo, estou fazendo 2 cursos de pós-graduação, não tem vídeos, legendas. E aí eu, como surdo-oralizado, muitas vezes o áudio não é de boa qualidade. Então, fica difícil para mim. Então, geralmente, eu uso acessório, chama Brundolf ou Wireless, que ele me ajuda muito para ter uma conversa mais limpa, né, mais próximo. Porque o que acontece? Tem muitos vídeos que é muito produzido com ruídos fundo, tá? Muito barulho, né? A qualidade do som não é legal, não tem legenda, então fica muito difícil para eu acompanhar o vídeo, material pedagógico oferecido pela instituição, tá? Então isso é interessante para mostrar a importância os vídeos legendados, né?
todos que deveriam ter iniciado. Porque que acontece? A educação à distância, justamente, que não é só para surdos, é para todas as pessoas que precisam, por exemplo, um espaço está muito ruídos, ou pessoas como o vídeo vai precisar ler legenda para acompanhar com o suporte de leitura labial. Então, para surdo oralizado, também serve para surdo sinalizante, de legenda como parte escrita, entendeu? Então, isso é interessante para todos, tá? E a qualidade de legenda, justamente. E aí, tem umas ferramentas que a gente pode oferecer e caso que pode melhorar também, que é o aplicativo CapCut, AutoCap, a Live Transcript e o aplicativo que tem inteligência artificial, né? Então, eu tenho todos esses recursos para que eu tenho que abaixar o vídeo, eu tenho que legendar o próprio aplicativo CapCut, que é o primeiro aplicativo ali, e aí eu consigo acompanhar a legenda já, legenda automático, tá? Então, por isso que vai ter muitos erros e a gente precisa mais de apoio, que é pessoa humana, para fazer uma legenda adaptada, uma legenda revisada, entendeu? Para poder, a instituição serve para isso, para ajudar. Pode passar, entendeu? E outras ferramentas são arquivos, extensões no próprio site, que é o site tem no Geni, que aí lá no Google aparece lá para você ativar a exceção. Eu tenho dois muito bom, que é o YouTube Today's App, transcreve vídeo. Então o que acontece? Ele transcreve tudo que o vídeo, YouTube ou qualquer vídeo é o IA que faz. Tudo que ele vai falar, ele vai transcrever a voz para texto, entendeu? Então, me ajuda muito, assim como outros surdos oralizados, assim como os outros, sinalizando qualquer perfil, para que isso possa oferecer também. Pode passar. E aí, em terceira parte, muito importante, que é ao vivo, né? Nós temos webconferência. Essa webconferência acontece muito aula síncronas, né? Aula que acontece ao vivo. E isso nós não temos, por exemplo, agora temos legenda ao vivo aqui? Não, né? Para surdo oralizado é muito importante para acontecer isso. Quais são os profissionais que podem ajudar? Por exemplo, tem profissionais de intérprete, mas e o surdo oralizado, como é que fica? Então, temos profissional chamar estenotipista. O que é isso? Justamente ele transcreve, a pessoa está falando e forma em texto, e aí vai aparecer a legenda ao vivo, e a pessoa que está assistindo palestra, o evento, todas as formas possíveis, e vai conseguir acompanhar com legenda. Isso são as vantagens. Mas aí, desvantagem para ser esse notipista é muito caro. Não é qualquer profissional que consegue fazer isso. Então, eu preciso esse profissional capacitado. No Brasil todo, tem poucos profissionais. Mas a gente pode repensar para que pode contratar, procurar mais interesse nessa profissão. Pode passar. E outras ferramentas, tipo webconferência, né, a sala de aula ao vivo, e o melhor legenda, mais próximo de assim, qualidade de legenda, é o Google Meet, tá? E também temos o Microsoft Teams, né, o Zoom e o YouTube, tá? Esses são os 4 plataformas, são os melhores recursos que nós temos aqui. A instituição, a plataforma, geralmente, quando eu faço pós-graduação à distância, geralmente nenhuma deles ofereceu aulas síncronas, aula ao vivo, nenhuma, só vídeo, materiais adaptados, né, apostila, e-book, por aí vai.
Aí temos as ferramentas como exceções, como que eu falei, tem um site do Google, e aí tem o TAC, tem os scripts. Ele serve para anotar tudo que os professores falando, alunos falando, ele escreve tudo, transcreve todos o áudio para texto. Isso é muito legal, tá? E aí tem essas ferramentas para ajudar o surdo oralizado, ok? Pode passar. E aí temos os materiais audiovisuais, né, que é acessíveis, por exemplo, eu uso o acessório da Bluetooth, que é o wireless, que ele consigo acessar pelo celular, né, ou computador, e a gente procura ter o áudio, a qualidade do som mais próxima, para poder assistir a palestra, curso, tá? E pós-graduação, qualquer curso, né? E aí o importante é ter o material escrito, que é a apostila, e-book, adaptado. Por exemplo, o professor elabora uma aula, o ideal é pegar o vídeo, transcreve, pega esse ferramenta que eu apresentei, passa o vídeo, o áudio para texto, antes de começar a aula, entrega o aluno o surdo oralizado, e aí a pessoa consegue acompanhar todos os ferramentas, todos os conteúdos, para que o aluno surdo oralizado não perca, não seja desmotivado a aula, entendeu? Isso é importante. E aí, esse recurso nós temos, pode passar. E aí, existe também, muito parecido isso aqui, só que é o sistema FM, que é frequência modulada. O que é isso? Eu estou usando isso aqui, e aí tem um microfone, fica próximo ao locutor, que eu estou usando o microfone, e aí o surdo oralizado, quem usa a tecnologia pode ser o aparelho auditivo ou implantes coqueirares, e vai direto, ele vai receber diretamente o aparelho. Então, vai ser com a qualidade melhor, o benefício maior, entendeu? Pode passar. E temos o chamado Hot Pen, que só um acessório, tipo uma caneta, também fica mais próximo, pode colocar, pendurar aqui, ou de cima na mesa, para ficar mais próximo no taco-palo, e aí o surdo oralizado que usa o implante e vai receber diretamente, entendeu? A pessoa pode sentar lá atrás ou na frente, qualquer posição ideal. Pode passar. Isso é o mais importante. O que é? É aeromagnético. O aeromagnético, para você pensar, o custo dele é muito alto, porém vale a pena instalar numa sala, aqui, por exemplo, uma mini auditório aqui, que é o que faz uma instalação, que é uma parte, tem um teto aqui, e acopla o aparelhinho com o microfone. E aí, por exemplo, tem 3 surdos oralizados, os aparelhos auditivos, tem mais 2 surdos e implantes coqueirares. E aí não precisa ter esses acessórios. Aí vai tudo que é falado no microfone, essas pessoas vão receber diretamente esse áudio de qualidade mais limpo. Pode passar. E aí precisa de suporte e apoio, né? O suporte do aluno, geralmente nós não temos, a maioria estamos despreparados, né, para receber os alunos com surdo oralizados. Ok, pessoal? Pode passar. E aí a gente precisa também mostrar aos professores, tutores, né, toda a formação pedagógica para ter o curso de capacitação. Nós temos o MEC que oferece, né? E aí, o que ele pode oferecer para os profissionais como tutores? Vocês vão aprender conhecimento sobre perda auditiva, tecnologia, estratégia de comunicação, identificação precoce e encaminhamento, para você identificar a pessoa surda e aí como preparar essas pessoas para poder ter a ponte de família, equipe pedagógica e os professores. Pode passar. E aí o curso está oferecendo, tem um curso chamado Alfabetização com abordagem fônica para estudantes com deficiência auditiva e surdo oralizado. Só que no momento agora, e a gente não está oferecendo agora, mas vai abrir o curso
oferecido pelo MEC no site lá. Você pode clicar no site do MEC e vai aparecer esse curso, pode passar. E aí, qual é a melhor solução para surdo-oralizados? Geralmente, eles precisam de políticas públicas junto com o MEC, né? E valorizar, né, a capacitação para que eles possam, além de dicotomia simplista, que é o quê? Apenas Libras ou nada. Por isso que os institucionais ou escola ensino regular não está preparado para receber que não sabe Libras. E aí, como é que fica? Como é que você vai receber uma pessoa com deficiência auditiva? Complicado, né? Então, eles têm que capacitar esses profissionais para aumentar o conhecimento, assim como sequeira, né? Todos os tipos de... Por isso, a gente chama diversidade da surdez, tá? Pode passar. E aí nós temos uma tecnologia de informação. Nossa, tem umas grandes barreiras para diminuir essas barreiras e para a gente poder melhorar essa instituição em todas as formas. Pode passar, para estar acabando aqui já. Eu amo meus implantes cocleares. Esse aqui é a parte mais que eu amo, é a parte do órgãos, né? Eu não consigo ficar sem aparelho. Isso é a parte da minha vida, né? E eu amo vocês, todos vocês, que também é identidade surda, né? Pode passar. E segue minhas sociais para você conhecer o mundo, no mundo dos surdos oralizados. Tá, gente? Muito obrigado. E agradeço muito. E se tiver outras oportunidades, a gente pode conversar também. E porque 5 minutos, para mim, é muito pouco para falar uma gama de muita coisa, né? Eu tenho que falar rápido. Para mim, é o grande desafio, para mim, porque eu falar rápido, eu acelerar para falar mais rápido, né? Então, para surdo oralizado, para mim, é o grande desafio, porque eu tive que treinar para poder apertar aqui 5 minutos, eu quero falar mais, entendeu? Então, gente, muito obrigado. E alguém quer fazer perguntas, né? Obrigada. Eu sou Cristina, sou assistente social aqui do Cefor e, assim, como assistente social, Almir, eu fico muito preocupada, porque, assim, a gente percebe que... Perdão, desculpa. A gente percebe que você tem acesso, tem recursos financeiros, mas eu fiquei pensando, e as pessoas que não têm condições financeiras de adquirir esses acessórios, né? E na educação privada? A minha experiência é educação pública, né? A lei não é para todos? Aí eu fiquei pensando, como é que é feito isso? Eu fui utilizar, eu estou aprendendo ainda a utilizar inteligência artificial. E eu participei de uma assembleia, eu fui tentar transcrever. E, determinado tempo, é tudo pago. Você tem que pagar, tem que ter uma assinatura anual. Você tem que passar o seu cartão para ter aquela transcrição. Eu fiquei muito angustiada, porque eu falei, gente, nem todos têm condições financeiras de ter acesso. Eu queria saber, assim, na sua experiência, como que é isso? Existe alguma iniciativa de alguma legislação, de alguns políticos nesse sentido? Tem alguém que está pensando nessa comunidade? É isso, obrigada. É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que fica para a gente, né? Por que acontece? Não só o surdo oralizado, também temos surdo sequeira, né? Todos os materiais, né? Também temos surdo piníqueos. Então, o que acontece? Eu vou falar a palavra gambiarra, né? Eu faço muito gambiarra. O recurso nós temos, por exemplo, esse aqui eu não comprei, esse aqui eu ganhei. Então, muitas vezes, o professor que não tem recurso financeiramente, as pessoas têm que ter um acesso de outras informações. Por exemplo, eu faço parte representante da ONC, que é a ANASO, que é a Associação Nacional Surdo Oralizado, e tem a PASSOD, que é apoio profissionalizante
de surdos e outras deficiências. Então, o que acontece? Quando eles integram, quando eles faz parte, tendo pertencimento do grupo, eles acabam descobrindo muitas coisas, né? Existe uma FM, que a gente mostrou aqui, que é a frequência modulada, as escolas públicas são obrigadas a dar, ou seja, o SUS tem que oferecer o acessório, que é o FM, para aquela criança com deficiência auditiva. É obrigado, tá? Tem lei para isso, né? Agora, minha cabeça, não sei qual é o número da lei, mas eu tenho todos os materiais, tá? Se quiser, eu passo informações para vocês, como é que isso é feito. E, então, por exemplo, você falou o aplicativo IA, né? Eu faço isso aqui, tudo que eu fiz é gambiarra. Eu não pago nada. Todas as ferramentas que eu mostrei aqui é gratuitamente. É todo gratuito. Então, assim, é difícil mesmo para você ter o acessório, né? E outros, existem várias possibilidades, mas infelizmente nós não temos apoio para ajudar esse recurso, assim como não tem apoio para receber aqueles materiais pedagógicos, né? Para oferecer os sequeiros, surdo-oralizados e por aí vai, por causa disso. Mais alguma coisa? Foi esclarecido? Só mais uma. Complementando a pergunta que foi feita ao Almir, sobre onde comprar o aparelho, onde adquirir o implante coclear, antes a UVV, a Universidade de Vila Velha, ela fazia esse processo, né? Muitas famílias em situação de vulnerabilidade, do interior também, eles se deslocavam para a UVV. Mas daí o governo Casagrande, eu acho que é esse que é o sinal dele, é isso, gente? É esse o sinal, Casagrande? Eu não me lembro do sinal. Essa verba ela foi cortada, né? Foi retirada e ela foi transferida para a UFES, para a Universidade Federal do Espírito Santo, e sim, hoje a UFES ela disponibiliza o aparelho, o implante coclear também, mas lógico que não é um processo rápido, tem aí uma morosidade, né, uma demora, que daí que é importante procurar um grupo de pessoas da área da audiometria que podem ajudar. Então, famílias do interior e de qualquer outro espaço, elas se deslocam para a universidade. UFES Maruípe. Muito obrigado pela informação importantíssima, é isso mesmo, tá? Chama o programa do implante coclear do Espírito Santo, que é o CAM, né? Fica no Hospital das Clínicas, em Maruípe, tá? Que tem programa para receber pessoas com deficiência auditiva, e está sendo encaminhado para fazer ao candidato ao implante coclear, ou seja, para fazer todo o acompanhamento, para fazer todo o procedimento, para você ser candidato ao implante coclear. Então, o que acontece? Tem uma lei, tem um pré-requisito para você fazer essa cirurgia de implante coclear. Não é para todos, tá? Então, existe uma lei mostrando quais são os pré-requisitos, por isso chama equipe multidisciplinar. Tem que passar fonoterapia, fonoaudióloga, assistência social, psicóloga, e alguns também complementam. Então, isso, agora, na UFV, não tem mais, não existe mais. Agora tem o CEPTES, que é lá de Vila Velha, e lá oferece aparelho auditivo. Então, o que acontece? Quem para conseguir o aparelho auditivo, primeiro, você precisa ir no posto de saúde, né? Conversar o médico clínico geral, e aí vai fazer uma guia de caminhamento para o otorrino, para poder já avaliar se você precisa ser caminhado ou não ao programa de implante coclear ou o programa do CREP de Vila Velha, que para você estar tendo
parâmetros para você conseguir o aparelho auditivo gratuitos. Muito obrigada, Almir, muito obrigada. Mais uma palestra maravilhosa.